Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meus amigos, o Brasil atravessa um difícil momento de crise política, institucional e ética, que não deixa indiferente ninguém de nós. Ao contrário, pede-nos oração e reflexão. Se de um lado há um despertar das pessoas para agir na sociedade, de outro lado há também situações de conflitos preocupantes. Ao querer o bem do país, devemos procurar fazê-lo bem também. Em tempos de tantas situações adversas e tensas, ao mesmo tempo em que nos cabe manifestar nossas opiniões, somos chamados também a encontrar caminhos e soluções. E esse certamente é o grande desafio que se impõe nesse momento à nossa pátria, diante de tantos fatos novos que surgem a cada momento na mídia. Em tempos como estes, não podemos furtar a nossa responsabilidade. E os cristãos são sim chamados a dar uma palavra de apoio e incentivo a todos os filhos e filhas desta amada nação, que queiramos ou não, nasceu sob o signo da cruz, do único e divino Redentor do gênero humano. Todos nós que vimos um pouco de história em nossos primeiros anos de estudo, sabemos que nosso Brasil já foi chamado de Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz. Assim, desde a nossa colonização, nossa história já nos liga à cristandade e ao próprio Cristo através da cruz. E de Jesus, assim diz a Escritura na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, abre aspas. Ele, sem deixar de ser Deus, se fez homem igual a nós em tudo, menos no pecado, na plenitude de seus tempos. Fecha aspas. A história é imutável, meus amigos. Pode ser reinterpretada, nunca, porém, negada por quem quer que seja. São essas raízes religiosas que, desde o início, formam o nosso povo e dão a base à unidade nacional de norte a sul, de leste a oeste, sempre dentro do respeito às diferentes denominações religiosas, ou mesmo às pessoas ou grupos que afirmam não ter religião. Felizmente, e graças a esta cultura, nós não temos nenhum conflito grave no que diz respeito a estas diferenças de crenças e religiões. É uma unidade nacional mesmo na pluralidade de pensamentos. Isso constitui um Estado que se confessa laico no sentido exato do termo, ou seja, um sistema que preconiza a exclusão das igrejas do exercício do poder político ou administrativo. Graças a Deus hoje, apesar de todos os nossos problemas políticos, não vivemos em um mundo como existe em muitos países, em que mesmo sob a aparência da laicidade, persegue as instituições que não concordam com seu modo de pensar, ou pior, com a linha ideológica de um governo. Mais uma vez digo, ainda bem, graças a Deus, temos pelo menos esta virtude, porque não fosse assim, estaria caracterizado um tipo de intolerância que o próprio povo jamais toleraria. Mas nós precisamos ter em conta que a questão social, política e econômica, entretanto, jamais será resolvida se nos esquecermos dos valores humanos e evangélicos, pois ela é uma questão do homem e da mulher dos nossos tempos, com fome e sede do absoluto ou de Deus, sem o qual tudo mais parece sem sentido. Há uma encíclica papal, Gravis de Comune, de 1901, que já afirmava: alguns professam a opinião assaz vulgarizada de que a questão social, como se diz, é somente econômica. Ao contrário, porém,
A verdade é que ela é principalmente moral e religiosa, e por este motivo deve ser resolvida em conformidade com as leis da moral e da religião. Encíclica Gravis de Comune de 1901. Em outras palavras, seguindo a sabedoria milenar da Igreja, não se pode fazer verdadeira reforma social sem, antes de tudo, transformar o coração humano em um coração que ama o próximo antes de amar a si mesmo. Mas fazer isso por amor de Deus e não por mera filantropia. Qualquer reforma social que não parta da própria reforma interior de cada um de nós está sujeita aos mais vergonhosos fracassos. Como já ficou comprovado em diversos países que tentaram destronar Deus para colocar em seu lugar qualquer outra coisa ou pessoa no campo social ou político. Um dos princípios básicos de povo civilizado que se preze de ter esse adjetivo tem de ser o respeito à vida desde a sua concepção até o seu natural ocaso. Afinal, que credibilidade teria quem dissesse defender os mais fragilizados, mas advogasse, inclusive oficialmente, em um programa político-legislativo, a morte dos mais indefesos, como são os nascituros no ventre de suas mães? Ou mais, como poderia ser chamado de civilizado um país no qual é roubada a dignidade de viver dos idosos, a combalearem pelas filas de alguns órgãos públicos de saúde, ou mesmo em hospitais ou instituições semelhantes? Como poderia ser tida por avançada uma sociedade que, por meio de suas autoridades maiores e contra o sentimento do povo, investe pesadamente contra a família, célula mãe da vida social e cultural? É na família que se aprendem os primeiros passos da fé, da honestidade e da partilha, e não do tirar vantagem especialmente com o que é do outro, mas sim os primeiros passos do amor, enfim, os valores humanos e cristãos necessários para a vida saudável em comunidade. Tentar quebrar essa instituição privilegiada por Deus, que é a família, é desejar destruir a sociedade a partir de seus alicerces. Por isso, sem respeito à religião, à vida e à família, não se pode, de modo algum, construir uma sociedade verdadeiramente próspera e respeitável. Todos os artifícios de progresso serão um mero sonho, que cedo ou tarde acabarão por ruir. Seu alicerce está sobre a areia movediça, e não sobre a rocha firme que é Deus, Criador de tudo e desejoso do bem dos seus filhos e filhas. Os caminhos que não respeitam a fé do povo e seus valores acabam por desencadear em situações irrespiráveis. A falta de ética na vida pública, especialmente no exercício de um mandato público, eletivo neste caso, é mera consequência. É triste, mas não assusta quem reflita um pouco. Sim, se não se respeita a fé alheia, a vida, a família, o que se pode mais esperar? O triunfo ou o fracasso? Esperamos que não seja necessário nos lamentarmos a desilusão e possamos, sim, conciliando toda a nossa história, resgatarmos nossas raízes religiosas e juntos, pessoas do bem, trabalharmos com dignidade para a construção de um Brasil melhor. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem
pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Meus amigos, por mais que tentemos fugir, de tempos em tempos nós precisamos de reconhecer que precisamos de muita fé, muita oração e, acima de tudo, muita união para que possamos atravessar as adversidades do dia a dia. Especialmente nesse momento em que o país atravessa uma crise extremamente difícil, e diga-se de passagem, tem nome e endereço em grande parte dos maiores responsáveis pelo que aí está instalado. Nos últimos meses, não vemos outro assunto em nossos noticiários. Com tristeza, temos visto grandes empresas fechando suas unidades em várias cidades. Consequentemente, muitas pessoas estão perdendo seus postos de trabalho, aumentando assim o número de desempregados por toda parte. Infelizmente, os brasileiros, e claro, nós católicos e cristãos, não começamos o ano com o pé direito, mas começamos, lamentavelmente, o ano de joelhos, renovando a nossa fé e a entrega a Deus. Precisamos crer que a força da oração é capaz de alcançar qualquer objetivo, capaz de realizar as mais impossíveis mudanças. Por isso, precisamos sim, não somente protestarmos, mas orarmos bastante, pedindo a proteção do Senhor, para que possamos passar o mais rápido possível por esse momento triste de nossa história. Quem hoje em dia não está sentindo medo de passar necessidade, de perder seus empregos, de tirar férias e não voltar ao trabalho? Quantos empregados e empregadas que estão saindo de licença, quando retornam ao trabalho, recebem a notícia de que não tem mais emprego? Não só porque foi demitida, mas porque sua vaga foi simplesmente e de repente extinta. E não podemos esconder que isso vem acontecendo em inúmeros setores e campos de trabalho. Por isso, além de exercermos todos os nossos direitos e liberdades civis, busquemos também a mais poderosa fé em Deus. Apoiados nela, vamos reunir forças para combater a crise e, consequentemente, o desespero que vem tomando conta de uma infinidade de lares e de famílias no Brasil. Que saibam os senhores e senhoras que receberam a delegação de dirigir o nosso povo, que a ausência de Deus na prática faz com que a pessoa se julgue um Deus acima de tudo e de todos, e acaba por total falta de escrúpulos, exigindo para si prerrogativas especiais acima dos demais seres humanos comuns. Esta é a lógica e a loucura de muitos políticos e de alguns governantes que repetem o que já aconteceu ao longo da história, quando alguns atribuíram a si mesmo, inclusive poderes divinos, ou se faziam até adorar pelo povo. Mas nós repetimos, com o corpo político que temos, haverá espaço para a ética? E aí, a não ser aquela ética que leva a tirar vantagens de tudo em nome dos que mais necessitam, e o pior, à custa deles? A lei, no caso, será igual para todos, menos para alguns privilegiados? Teríamos 2 pesos e 2 medidas na hora de que convém? Invoca-se a Constituição do país. Quando não convém, se faz críticas ferrenhas, até se despreza esta mesma lei maior. Lembremos-nos, porém, de que o comum não é normal na vida das pessoas. O sonho desmedido e perpetuado de poder não combina com a democracia e com o progresso em nenhuma parte do mundo. Um Estado que se pretendesse totalitário, sufocador,
e abocanhador das demais instituições não conseguiria prosperar, a não ser pelo império do medo e das ameaças. Os jogos sujos de atirar uns contra os outros, enquanto esses menos avisados brigassem aqui embaixo. Os poderosos continuariam imunes à lei acima de tudo, usufruindo dos benefícios lícitos que o cargo lhes dá, ou dos ilícitos tirados especialmente dos mais necessitados. Necessitados que estes homens e mulheres públicos tanto prometeram defender quando realizaram as suas próprias campanhas. E por ironia, algumas até milionárias com dinheiro desviado do próprio povo. Seria utopia acreditar que não estamos vivendo um momento grave, que requer o despertar e o aliar-se de todas as forças vivas da nação, a fim de juntos dizermos um forte e rotundo não à corrupção. Venha ela de quem vier e de que esfera ou natureza for. Não se podem sacrificar os valores éticos e morais, nem se podem espezinhar os benefícios ao povo sofrido, como saúde, moradia, educação, saneamento básico. Afinal, sempre é o povo humilde o mais atingido em meio a esse turbilhão de coisas que desde algum tempo vem se abatendo sobre o Brasil. Essas mesmas forças vivas da nação precisam dizer sim à união de todos os homens e mulheres, independente de seu time de futebol, independente de sua cor de pele e da sua condição social, ou de quaisquer outras pequenas diferenças acidentais, a fim de que o mal seja combatido com seriedade, dentro da lei, dentro da ordem e, sobretudo, sem ódio ou revolta contra quem quer que seja, e nem luta de classes. É hora, meus amigos, de mantermos a unidade nacional a fim de que, unidos, vejamos o triunfo do bem nesta terra de Santa Cruz. Portanto, irmãos e irmãs, que todos nós, católicos, cristãos, homens e mulheres de boa vontade em geral, apoiemos a melhoria desta grande nação. A melhoria desta grande nação brasileira de modo firme, mas ao mesmo tempo cordato, pacífico, sem ódio ou incitações e revolta. Já temos violência demais. E assim, quem sabe, Deus nos abençoará com as mais copiosas graças celestiais. Afinal, somos todos irmãos em Cristo Jesus. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em um artigo do cardeal Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, e um artigo do padre Marcelo Rossi. Com fé em Deus, vamos vencer a crise. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência, bom fim de tarde, bom descanso, e esperamos te encontrar de volta na próxima quinta-feira, aqui nos 87.9 da Rádio Mensagem FM, quando voltaremos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida
você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar